Olá! Hoje vamos falar de limites de funções trigonométricas. À semelhança do que fazemos com outras funções mais complexas, também aqui vamos necessitar da ajuda dos limites notáveis. Okay? Na trigonometria temos apenas um, portanto isto vai ser muito fácil para memorizar. O limite notável é este, o limite de seno de x sobre x, quando x tende para zero, ele vai ser igual a 1. Ou seja, este é mais um limite notável a partir do qual é possível levantar algumas indeterminações e limites envolvendo as funções trigonométricas. E devido à sua importância, eu vou aqui destacá-lo. Ok? Boa. Vamos então aqui fazer alguns exercícios. Primeiro exercício. Muito simples. Vamos começar então com o limite de seno ao quadrado de x sobre x, quando o x tende para zero. Okay? Se concretizarmos a variável x, substituindo-a por zero, vamos ver que isto vai dar em terminação 0 sobre 0. Vamos então recorrer ao nosso querido limite notável. Para isso, vamos ter que desdobrar este seno ao quadrado. E vamos desdobrá-lo em seno de x vezes seno de x. Tudo a dividir por x. Okay? Vamos então separar este limite e fica limite de seno de x sobre x, quando o x tende para zero, vezes o limite de seno de x, quando o x também tende para zero. Aqui está o nosso limite notável e ele vale 1 vezes o seno de 0. E o seno de 0 é 0. Portanto, isto vai ser 1 vezes 0, que é igual a 0. Muito bem. Outro exemplo. Aqui, neste exemplo, terei o seno de x sobre o x ao cubo. Também quando o x tende para 0. Bom, concretizando, também temos a mesma indeterminação de 0 sobre 0. E aqui também vou desdobrar, agora não o seno, não é? Porque ele já está, mas o x ao cubo. E fica o limite de seno de x sobre x vezes x ao quadrado. O x tende para 0. Pronto. Vou separar. E fica limite de seno de x sobre x, quando o x tende para 0, vezes o limite de 1 sobre x ao quadrado, quando o x também tende para 0. Aqui temos o nosso limite notável, que vale 1. E aqui vamos concretizar, substituindo o x por 0. E nós já sabemos que qualquer número a dividir por 0 vai dar infinito. Mas eu preciso de saber aqui este sinal do 0 para saber se vai dar o mais, se vai dar o menos infinito. Para isso, eu vou recorrer aqui, vou desenhar graficamente esta função. A função x ao quadrado é esta parábola, ok? E quando ela se aproxima de 0, ok? Seja um lado, seja do outro, ela está positiva. Logo, este 0 é um 0 mais. Logo, 1 vezes mais infinito, isto vai dar mais infinito. Boa. Vamos fazer agora aqui um outro exemplo, mas não utilizando a razão trigonométrica certa. Vamos usar outra para ver como é que isto vai funcionar. Por exemplo, a função tangente. Vamos usar tangente de 2x sobre x, também quando o x tende para 0. Bom, à semelhança das outras duas, se substituirmos, também vamos ter a indeterminação 0 sobre 0. Okay? E a primeira coisa que pensamos logo é desdobrar a tangente em seno sobre cosseno. Boa. Se temos tangente de 2x, teremos o seno de 2x sobre o cosseno de 2x sobre x. Muito bem. Agora vamos simplificar esta fração, fazendo casca com casca, mil com mil. E fica o limite quando x tende para 0,
de seno de 2x dividir por x cosseno de 2x. Ok? Boa, vou aqui apenas simplificar esta divisão e vou desdobrá-la em seno de 2x sobre x vezes 1 sobre cosseno de 2x. Pronto, está simplificada. Depois, isto aqui não constitui limite notável. Para que seja um limite notável, este valor do seno terá que ser igual ao valor do denominador. Vão ver aqui no limite, temos aqui um x e em baixo também temos um x. Pois, então quer dizer que eu preciso aqui de um 2. E a matemática responde, pedi, dar-se-vos-á. Precisam de um 2, coloquem um 2 a multiplicar. Okay? Mas, só há aqui uma contrapartida. Para colocarmos um 2 no denominador, teremos também colocar um 2 no numerador, a multiplicar, ok? Para que os 2 que colocarmos, 2 a dividir por 2 vale 1, e 1 vezes aquilo que tínhamos, ok? Mantém-se igual, porque 1 vezes qualquer coisa dá essa qualquer coisa. Boa, então podemos avançar, portanto está tudo a correr bem. Vamos separar os limites, vou fazer isto aqui por passinhos, 2x sobre 2x, quando x tende para 0, vezes o limite de 2 sobre o cosseno de 2x, também quando x tende para 0. Agora, por uma questão de simplificação de nomenclaturas, eu vou dizer que o 2x é igual a y. Vou mudar aqui esta variável, está bem? E vai ficar o limite de seno de y sobre y. Não há alterações no valor para o qual a variável tende, e fica o limite de 2 sobre o cosseno também de y, quando y tende para 0. E vou lá, aqui sim temos o nosso limite notável, que vale 1. Ali vou concretizar, cosseno de 0, o cosseno de 0 é igual a 1, logo isto vai dar 1 vezes 2, que é igual a 2. Muito bem. Está feito aqui o terceiro exemplo, mas vamos fazer mais outro. Este exemplo número 4, teremos aqui uma coisita. Acrescentar. Também vamos manter o x a tender para 0 e teremos 1 menos cosseno de x sobre x. Portanto, outra variável, outra razão que não a seno, ok? À semelhança dos exercícios anteriores, também temos a mesma indeterminação. E agora, será que consigo fazer alguma coisa com isto? Bem, se eu separar, vai dar 1 sobre 0, vai dar infinito, menos o cosseno de 0 sobre 0. Bem, isto não dá grande coisa, né? Estava infinito com infinito. Portanto, sai de uma indeterminação para ir para outra. Portanto, isto não me leva a lado nenhum. Bom, precisava de mais números para poder simplificar. Pois é. E se tem ali uma subtração, ou duas parcelas, seja uma subtração, seja uma soma, eu vou-me lembrar de recorrer ao conjugado. Okay? O conjugado basta nós trocarmos o sinal da parcela aqui do meio. Okay? O sinal que está aqui no meio. Não esquecendo que aquele que acrescenta em cima, também terei que acrescentar em baixo, sempre. Ok? Boa. Agora, isto que aqui está, relembra-me este caso notável que diz a menos b vezes a mais b, ele é igual ao quadrado menos b ao quadrado. Boa. Então, é isso que eu vou fazer, vou aplicá-lo. Sendo que o a é igual ao meu 1 e o meu b é igual ao meu cosseno. E fica assim. O denominador mantém-se igual. Vou simplificar e fica 1 menos cosseno quadrado de x sobre x1 mais cosseno de x. Bom, este numerador lembra-me alguma coisa, lembra-me a forma fundamental da trigonometria que diz seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x
isto é igual a 1. Okay? Se eu colocar esta equação em ordem a seno, isto vai ser igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Ou seja, então, vou substituir isto por seno ao quadrado de x. Então, dá limite, quando o x tende para zero, de seno ao quadrado de x sobre x, 1 mais cosseno de x. Muito bem, já estamos a ver aqui alguma luz ao fundo do túnel, que já temos aqui uns senos, okay? E se observarem com muita atenção, isto que aqui temos é muito semelhante àquilo que fizemos no primeiro exercício. Okay? Eu vou separar para se perceber melhor, vezes 1 mais cosseno de x. Okay? E posso agora então desdobrar este seno ao quadrado em 2 senos distribuídos. Isso fica assim, limite de seno de x sobre x, quando o x tende para zero, vezes o limite, quando também o x tende para zero, de seno de x sobre 1 mais cosseno de x. E aqui está o nosso limite notável, que dá 1. Isto posso já concretizar, porque já reparei que não vai dar em terminação. O cosseno de 0 é 1, isto vai dar 0, e 0 a dividir por 1 vai dar 0, portanto 1 vezes 0 vai dar 0. Aqui está. Okay? Só mais um exercício. Este exercício, pensar aqui numa pequenina alteração, aqui uma coisinha interessante para fazermos. Okay? Vamos ter então o limite de seno de x sobre x menos π. E agora, neste exemplo, o nosso x vai tender para π. Primeira coisa a fazer é ver se há em terminação, e há, sim senhora, a nossa em terminação 0 sobre 0. Mais uma vez, se isto aquilo que aqui temos não dá para fazer grande coisa, não posso separar, porque tenho aqui uma subtração, portanto nada de pensar em fazer esta separação, está bem, pessoal? E o que é que eu posso fazer? Pois é, existe aqui um método muito interessante, que qual nós chamamos de mudança de variável. Okay? Eu que posso dizer que, por exemplo, todo o meu denominador, x menos π, ele vai passar a valer y, ou seja, o x passa a valer π mais y. Se o x tendia para π, neste momento o meu y, π menos π, vai tender para 0. Portanto, posso o fazer, desde que veja que consequências é que há no resto do cálculo. Então, o limite, o y vai tender para 0, o x vale π mais y, de π mais y, e x menos π vai ser a nossa nova variável. Boa. Simplificar isto. Pois, simplificar isto, e isto lembra-me a redução ao primeiro quadrante. Ok? Vocês recordam-se? Seno de π mais θ, porque isto pertence ao terceiro quadrante. No terceiro quadrante o seno é negativo e o ângulo é o mesmo, portanto isto vai ser igual a menos seno de θ. Então vá, vamos lá simplificar. Fica limite, quando y tende para 0, de seno de menos seno de y sobre y. Okay? Isto é a mesma coisa que termos o limite de menos 1 vezes seno de y sobre y, quando y tende para 0. Este menos 1, ok, mas eu faço isto tudo. Menos 1 vezes o limite de y de seno sobre y. Ok? E o limite de menos 1 é menos 1. Ok? E aqui temos o nosso limite notável, vezes 1. Ou seja, isto vai dar menos 1. Está terminado. Ok? Temos aqui 5 exemplos, eu acho que são muito bons, constituem uma boa base para vocês agora se lançarem nos próximos limites de funções trigonométricas.
Ok? Boa! Força aí, pessoal! Beijinhos e até à próxima!